As Panteras é um dos filmes de ação no estilo Girl Power mais popular dos anos 2000, trazendo as consagradas Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu no papel das gatas ferozes. O filme é lembrado até hoje, posso falar? É muito divertido. Obviamente que Hollywood, sabendo do potencial que existia ali em reviver as espiãs mais gatas do cinema, o fez. E assim, ganhamos o reboot da produção em 2019. Porém, o filme não ganhou tantos fãs quanto o clássico, e pra falar a verdade, quando falamos nas Panteras, ainda assim as gatas dos anos 2000 são as primeiras a surgirem na nossa cabeça. Mas será mesmo que o filme é ruim? Vamos analisar? Hoje eu trago pra vocês esse quadro que vocês tanto amam aqui no canal. É o nosso choque de clássicos. O remake versus o original, ou nesse caso, o reboot versus o original de As Panteras. Vão ter alguns pontos que eu quero comentar sobre o reboot isoladamente, pontos que não se encaixam em nenhuma das comparações. Mas aí vai ser no finalzão do vídeo, beleza? Então já deixa o like panterístico que vai dar um grau aqui no canal, vai ajudar demais. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim sempre que sair vídeo novo você já vai ser notificado. Feito isso, bora falar de As Panteras. Quesito número 1, o roteiro. Porém, eu não vou analisar de forma técnica, tá? Eu vou analisar a história mesmo, se é divertida ou qual das duas é mais divertida. No clássico dos anos 2000, toda a trama gira em torno de uma tecnologia que, através da voz, permite que o dono do sistema identifique qualquer um ao redor do mundo, incluindo a localização da pessoa. A premissa é simples, mas como o acesso a essa tecnologia da informação é praticamente impossível, entra em ação as Panteras, que são contratadas por Eric Knox. O grande plot aqui é que, a princípio, o Eric Knox é o mocinho que quer ter de volta o seu invento, e o Roger Corvin é o vilão, dono da indústria Red Star, que no caso aqui no filme tá em posse da tecnologia. Porém não, Eric Knox é quem é o vilão. Enganou toda a agência das Panteras e quer a tecnologia para localizar e matar o próprio Charlie, que é quem fundou a agência das Panteras. O lance é que esse Charlie, o Charlie do filme, desde a série, é um grande mistério. Ninguém sabe quem ele é ou qual que é o seu rosto. O pessoal só sabe como é que é a voz dele, já que é a partir de um alto-falante que ele se comunica com as meninas. Bom dia, Panteras. Bom dia, Charlie. E eu vou falar, gente, obviamente que é um filme o qual temos que ter aí alguma suspensão de descrença por conta de certos momentos onde parece que não existe gravidade ou coisas do tipo. Contudo, pra mim, não são tantos momentos absurdos. E o que faz o filme ser tão divertido assim do começo ao fim é de fato esse plot. A hora que o filme parece que ele tá se resolvendo, tá caindo, que é mais ou menos no meio-fim do filme, tudo vira de ponta cabeça. O arco final é muito bom, gente, é muito emocionante. A cena toda é no helicóptero, o cara solta um míssel lá na casa do Charlie, elas dão um jeito do míssel dar a volta antes de atingir a cabana e pegar o próprio helicóptero. Então assim, é uma cena muito da hora. E é claro, né, o filme nos faz pensar que a gente vai finalmente conhecer o Charlie, saber como é que é a cara dele. Porém não, o Charlie segue sendo uma grande incógnita. Bom dia, Panteras. Desculpem, não pude ficar. Já no reboot, vocês vão perceber que eles meio que misturaram o plot do primeiro filme das Panteras com o da continuação, As Panteras Detonando, que eu não comentei porque aqui a gente vai falar só do clássico, mas eu vou explicar pra vocês como que existe essa ligação. Vamos lá. O que tá rolando aqui no reboot é que uma empresa de tecnologia desenvolveu um aparelho chamado Callisto. Aparelho esse que vai revolucionar a indústria de energia, já que ele é capaz de gerar energia limpa pra um prédio inteiro se for necessário. Mas o objeto tem uns probleminhas, e um deles é o fato de que ele pode ser usado como uma bomba silenciosa que gera um impulso eletromagnético capaz de fazer as pessoas próximas a ele morrerem com um tipo de derrame cerebral. Uma das desenvolvedoras do objeto é a Helena, personagem da Naomi Scott, que até tenta impedir a fabricação do Callisto, mas o empresário mau não dá ouvido pra ela. E aí dá aquele medo, né? Tipo, eu falei, ai meu Deus, mais um filme onde o empresário mau que só pensa no dinheiro vai fazer merda, e aí não. Segura aí que vocês vão saber. E é por ter essas informações que ela, por acaso, acaba caindo numa cilada armada pra matá-la. Mas quem é que tá no lugar que vão tentar matá-la? Sim, Sabina, a Kristen Stewart, e Jane, ela Balinska, que nesse ponto do filme já são panteras. E sim, apesar dela estar no pôster, a Naomi Scott não é uma pantera de fato até o meio-fim do filme. Mas a gente vai falar disso no último quesito. Bom, elas salvam a gata e descobrem que o objeto, né, o Callisto, tá pra ser vendido pra um comprador misterioso, que quer usá-lo exatamente com a finalidade de matar pessoas, sem deixar rastro. E quando eu comentei sobre o plot ser a união dos dois primeiros filmes das Panteras, é o seguinte. Primeiro descobrimos que um dos aliados é, na verdade, o vilão.
que quer o Calisto, que aqui no reboot é um Bosley, que é interpretado pelo Patrick Stewart. Só aí já é as Panteras 1. E a parte que faz ligação com as Panteras detonando é o fato de que o vilão faz parte do time. Nas Panteras detonando, a vilã, no final das contas, era a Madison, interpretada pela Demi Moore, que era uma das Panteras, só que estava aposentada. Aqui é um Bosley, na verdade, ex-Bosley, que também trabalha na agência das Panteras e nesse momento tá se aposentando. E como o filme corre meio que pra esse final, um fã do clássico rapidamente mata que o plot vai provavelmente ser esse, sabe? Ainda assim, o filme é divertido, tá, gente? Tem muitos bons momentos. Confesso que da primeira vez que eu assisti eu odiei. Quando eu assisti de novo pra poder trazer pra vocês o choque de clássicos, eu gostei um pouco. Me diverti. Mesmo assim, o clássico se mantém mais original na história. Por isso, no quesito roteiro, é ponto pro clássico. Quesito número 2, missões e disfarces, porque tratando-se de um filme de espiã no estilo das Panteras, essa vem a ser uma das partes mais divertidas, né? Fala sério. No clássico dos anos 2000, o filme já começa mostrando pra gente que a suspensão de descrença que eu comentei vai ser necessária. Isso porque elas já começam disfarçadas. Na verdade, a Dylan tá disfarçada. E mostra pra gente que é ela dentro da lancha que estava esperando por ela e pela Alex no meio do oceano. Numa sequência muito Três Espiãs Demais vibes. Quem assistiu o desenho com certeza vai linkar na hora. E no decorrer do filme, elas se disfarçam de massagistas, de auxiliares de uma equipe de Fórmula 1, de dançarinas da dança do ventre e de garotas da Bavária Sexy. Tudo no intuito de coletar digitais e leitura ótica para invadir uma empresa de tecnologia. E aí vem a missão. Para entrarem na empresa de tecnologia, tanto a Dylan quanto a Natalie se disfarçam de executivos. Já a Alex, de um tipo de oradora motivacional. A cena toda é muito divertida, principalmente quando a Natalie entra no cofre e tem que fazer toda uma acrobacia para não ser percebida nas câmeras. E nem no sensor de pressão e movimento. É muito legal, gente. Essa parte do filme das missões, disfarces, no clássico, é muito divertido. Já no reboot, vou dizer que nenhum dos disfarces são tão disfarces quanto no clássico. Tipo na abertura, onde ela tira a cabeça de um cara, né? A maioria dos disfarces aqui se reduz apenas a peruca e roupa. Então, na abertura temos a Sabina, que tá disfarçada de menina sexy, de gostosa, sei lá. Pra mim, ela tá disfarçada de uma menina gostosa que quer seduzir um cara, que tá ali só com uma peruca. No decorrer do filme, ela ainda se disfarça de montadora de cavalo. E nesse lugar que ela tá de montadora de cavalo, temos a Helena, que tá disfarçada de mulher rica, né, parece. Assim como a Jane, que também tá de mulher rica. Mas aqui no reboot, a gente também tem um momentinho Três Espiãs Demais, que a gente não teve nos dois primeiros filmes, não que eu me lembre. Que é quando elas entram num lugar secreto, que é apresentado pra elas as armas super tecnológicas que tem no arsenal e que elas vão poder usar. Isso aqui, pra mim, foi muito Três Espiãs Demais. Já no momento da missão em si, elas têm que invadir a empresa do Calisto pra pegá-lo, sem ser notadas. Pra isso, as três usam uma peruca parecida, pra confundir o cara que fica nas câmeras de segurança. Isso porque, por algum motivo, as câmeras de segurança desse prédio não filmam a cara de ninguém, só o cocoruto da cabeça. Eu não entendi, né? Essa parte me deu um pouquinho de raiva. Eu pensei, ai, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, a cena mesmo assim, ela é boa. Ela acaba sendo mais uma cena de ação do que de espionagem em si. E por esse motivo, pra mim, é ponto pro clássico. Aonde nos momentos das missões, elas realmente parecem espiãs. Quesito número 3, as cenas de ação. E já que falamos dos disfarces e missões, qual dos dois filmes entrega mesmo cenas de ação? Vamos lá. No clássico, nós temos de fato boas sequências de ação, como a primeira vez em que elas lutam com o Homem Magro Assustador, que é um ícone de cena, porque é muito no estilão Girl Power, com poses de efeito e momentos super cafonas. Mas é aquele cafona que funciona demais. E o bacana é que elas lutam meio que como uma equipe mesmo, como se as três fizessem parte da extensão dos seus próprios corpos, entende? Tipo como se elas fossem um só. Depois temos uma perseguição com um carro de Fórmula 1 e um momento final onde elas lutam separadas, cada uma com seu inimigo pessoal, digamos assim. Então a Dylan luta com os capangas do Eric Knox, a Natalie com a Vivian Woods, que é a aliada do Eric Knox, e a Alex contra o Homem Magro Assustador. E como eu disse, são boas sequências. Porém, tratando-se dos anos 2000, muitas das cenas tinham que ser práticas, ou seja, meio que de verdade. Então existia aquela limitação, digamos assim, sabe? O que não aconteceu no caso do reboot. Vamos aí. Nas Panteras de 2019, é claro que o uso do CGI veio com tudo, e com ele cenas de ação realmente muito boas. Eles não pecaram no uso do CGI aqui. A direção do filme soube realmente fazer muito bem. A primeira perseguição
perseguição de carro é simplesmente alucinante, com aqueles momentos clássicos, bem no estilo Matrix, sabe? Depois temos um momento da luta da pedreira, e esse é sem sombra de dúvidas muito, muito bom mesmo. Não é meu preferido é o do carro, mas esse é muito bom. As meninas aqui lutam separadas, o que torna a cena muito dinâmica. E o momento final em si não tem nada de épico, a não ser que elas dançam na pista de dança todas juntas, meio que um flash mob, que inclusive eu vou falar pra vocês que a princípio eu tinha detestado essa cena, porque eu não tinha entendido assim, estarem todas ensaiadas, como é que pode elas chegarem com aquela cara e de repente tá todo mundo dançando junto? No final fica claro o motivo de todas elas estarem ensaiadas, mas eu vou comentar isso no último quesito também. E aí fora isso, não tem tantas outras cenas de ação, porém as que tem são muito bem dirigidas, e com isso pra mim é ponto pra 2019, é ponto pro reboot. Quesito número 4, o vilão. No clássico dos anos 2000, como eu comentei, a princípio acreditamos que o vilão é o dono da empresa de tecnologia, o Roger Corvin. E depois descobrimos que na verdade é o Eric Knox. Mas a motivação ela só é dada pra gente no meio-fim do filme, quando descobrimos que o Eric acredita que o Charlie foi quem matou seu pai na guerra. E por isso ele quer a tecnologia, quer identificar onde tá o Charlie, quer a localização pra se vingar, pra matar o cara. Além do Eric, temos também a sua comparsa, Vivian Woods. Porém, a gata só brilha mesmo no final quando ela luta com a Natalie. Ela acaba não tendo uma participação tão significativa. E aí, como dupla, eles meio que funcionam, é interessante. Mas não é um grande acontecimento. Já no reboot, o mesmo acontece. A princípio, a gente acha que o grande vilão do filme é o empresário mau, que quer dar continuidade no Callisto, mesmo depois de saber que ele tava dando problema e podia matar a galera. E mais, é ele quem de fato está vendendo o Callisto pro verdadeiro vilão, que aqui é o Bosley, o Patrick Stewart. E assim, eu assisti 2 vezes, como eu comentei pra vocês. E a motivação dele é simplesmente porque ele tá desde o início, desde o princípio da agência lá com as Panteras, e ao invés de se tornar um sócio, digamos assim, da agência, eles aposentaram ele. Ele ficou com ódio e resolveu passar pro lado dos vilões. Aí vamos lá. Na real, os 2 vilões têm motivações meio merda, né? Ainda assim, o do clássico me irrita no fato de que o Charlie, ele nunca é mostrado. Ele é super secreto. E aí, tipo, como é que esse cara sabe da existência do Charlie nesse momento? Sabe que ele tem essa agência das Panteras? E aí eu acabo ficando com muitas perguntas que ficam obscuras. Já no reboot, é tudo sem mais perguntas. É isso aqui, ponto final. Então, pra mim, é ponto pra 2019, é ponto pro reboot. O vilão do reboot acaba sendo muito mais clean do que o do clássico. E o último quesito, quesito número 5, as Panteras. Um quesito importante, dicas de passagem, né? Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz. Elas têm uma química tão grande que mesmo quando as gatas se reúnem hoje em dia, nós ainda vemos as Panteras. No clássico, nós já começamos o filme vendo as 3 juntas. E diferente do reboot, neles são as 3 e mais ninguém. A personalidade das 3 nos é mostrada bem no início do filme, quando mostra como elas eram adolescentes, ou seja, a Alex é a inteligente, participando e ganhando de provas de hipismo e tal. A Natalie é a sem noção, andando com um carro sobre 2 rodas. E a Dylan é a muito louca, molecona, com o braço quebrado, fumando no banheiro da escola, mostrando o dedo do meio pra câmera de segurança. E isso é legal porque no decorrer do filme, a gente vê que elas se mantêm nas devidas personalidades, mas sem extravagar. A Alex é inteligente, a Natalie sem noção e a Dylan muito louca. Não tem como assistir esse filme sem se apaixonar por elas, é uma coisa instantânea praticamente. Já no reboot, a gente não tem um flashback propriamente dito das garotas. Tampouco elas já são uma equipe. Nessa nova versão, a Agência das Panteras tem várias meninas como espiãs, e elas acabam formando esse trio por um acaso. E aí assim, eu vou te ser sincero, eu não acho que as 3 têm química, sabe? Pelo menos não tanta química quanto as 3 clássicas. Sinceramente, elas pra mim parecem amigas improváveis, que estão juntas ali por causa do trabalho. A personalidade delas é gritante, é exagerada. Então a Sabina é a molecona despojada, a Jane é a chata metódica, poucos amigos. E a Helena, que só é considerada uma pantera no final do filme, é a inteligente, porém desastrada. Eu posso pegar essa balinha? Não, evite balinhas. Na verdade, é melhor parar de mexer nas coisas por aqui, porque algumas delas
explode. Então nesse quesito não vai estar sendo novidade pra ninguém. Com certeza é ponto pro clássico, porque as gatas do clássico, meu Deus, a química ali dá pra sentir de longe. Mas rapidinho sobre o flash mob que acontece na festa, que eu disse que eu ia comentar, o lance é que todas as meninas na festa são panteras. Porque como eu disse aqui no reboot, é uma agência onde tem várias meninas. Todas elas são panteras e é mostrado pra gente que durante o filme elas estavam em todo lugar ajudando as três principais, sabe? Isso é legal, mas eu ainda fico com o clássico. As panteras do clássico ainda pra mim são as mais carismáticas, são as melhores. E novamente nesse choque de clássicos, o clássico levou a melhor. Novamente porque na maioria dos choques de clássicos, o clássico acaba levando a melhor do que o reboot. Mas na Fantástica Fábrica de Chocolate, foi um pouquinho diferente. Então acabando aqui, vai lá assistir se você não assistiu. Tá muito legal. Bom, ainda assim eu tenho alguns pontos sobre o reboot que eu gostaria de comentar com vocês aqui. E o principal é o fato de o reboot ter respeitado e evidenciado as versões anteriores. Tanto a série das Panteras dos anos 70, onde o ator Patrick Stewart, que aqui faz um Bosley, como eu comentei com vocês, aparece ao lado das Panteras da época, numa montagem que assim, eu estranhei logo de cara, depois eu assisti de novo e eu continuo estranhando, tá? Essa montagem aí tá meio esquisita. E ainda nessa mesma cena, aparecem as maiorais ao lado do Bosley. Inclusive, a cena a qual pertence essa foto aí é aquela do disfarce, onde elas estão lindíssimas de garotas sexys da Bavária. E a parte que eu mais gostei foi quando mostraram o guarda-roupa da agência, onde elas pegam alguns disfarces. E olha só o que a gente encontra lá, gente. A roupa branca que a Natalie usou na abertura de As Panteras Detonando e a roupa da Bavária novamente. O pessoal amou a cena da Bavária, né? Babado. Além de que Jacqueline Smith, que fez a Kelly Garrett na série das Panteras dos anos 70, reprisa o seu papel aqui e aparece na cena durante os créditos, dando as boas-vindas à nova Pantera, a Helena. Como eu disse, ela só vira Pantera mesmo no final do filme. Helena Hurley. Kelly Garrett. Seja bem-vinda à agência Townsend. Ai, gente, eu amo demais. Mesmo achando que se fosse a Cameron Diaz ali... ia ser griteiro, hein? Se fosse a Cameron Diaz, ia ser babado. Ainda tenho fé que se tiver outra, vai ter as três. E você deixou o like? Eu assisti os dois filmes especialmente por você, pra fazer esse choque de clássico bem feito. Então, eu tenho certeza que você vai chegar junto. Deixa o like, hein? Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.